campanha da Fraternidade traz para nós, neste ano, uma reflexão muito importante a respeito da compaixão. Este é o tema do quadro Bons Conselhos de hoje. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Este é o lema da campanha da Fraternidade deste ano. E para falar sobre esse assunto, nós estamos trazendo aqui no programa a nossa coordenadora da família franciscana no Piauí, Jéssica Lima. Jéssica, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Faz bem, obrigada. Jéssica, de que forma esse lema da campanha da Fraternidade se faz presente e atual na nossa sociedade? Bem, esse tema nos convida a refletir o ponto de partida da nossa vida cristã, né? Nos convida primeiro a trazer a reflexão de 3 verbos muito importantes que nos lembram uma pedagogia eclesial já adotada pós-Concílio Vaticano II, que é o ver, julgar e agir. E ele nos traz de forma muito mais específica aquilo que a gente precisa no momento, né? O que hoje a gente tem de contexto histórico, político, social? Mazelas, né? Sofrimento, descaso, corrupção, dores. Então, esse tema nos convida a refletir o ponto de partida da vida de todo cristão, que é primeiro enxergar, depois se perceber e perceber aquela realidade para poder fazer alguma coisa, ser agente de transformação. Como deve ser o nosso cuidado com o próximo? Primeiro, desacelerado. A gente vive hoje numa sociedade em que é muito difícil perceber o outro, porque a gente está sempre correndo para trabalhar, sempre correndo para cuidar da família, sempre correndo para se cuidar. E nessa percepção acelerada, a gente não consegue entender, né, o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não consegue entender quem está precisando de nós. Então, a primeira atitude que a gente tem que ter ao refletir esse tema é perceber que a gente precisa desacelerar. Desacelerar e sentir uma plena compaixão de tudo que está acontecendo. Quando a gente se questiona do porquê que está acontecendo com pessoas que são próximas, e aqui eu trago uma reflexão muito interessante sobre o próximo que Jesus Cristo nos convida a abraçar, não é o meu íntimo. É muito fácil eu ter empatia daquele que eu conheço, aquele que eu amo. O próximo é qualquer pessoa, o próximo é qualquer irmão, independente da minha aproximação, independente do meu conhecimento. É por isso que é muito interessante a gente refletir porque a Santa Dulce dos Pobres, que nos apresenta esse cartaz da campanha da Fraternidade, por que é ela, né, esse símbolo feminino, santo da nossa Igreja Católica? Porque ela, na sua fragilidade física, nos convidou e nos apresenta um testemunho de vida em que é muito forte. Nos traz o convite de cuidar, de parar, de se perceber, de doar aquilo que é mais importante para a gente hoje. A gente fala muito de amor como sentimento, mas amor é atitude. E nada mais valioso do que eu doar o tempo. Eu doar o tempo para um irmão, eu não vou conseguir de volta, porque se eu dou o dinheiro, eu posso conseguir de volta. Se eu dou comida, eu posso conseguir. O tempo não volta. Então, o tempo é a maior representação de amor prático, de amor cristão, de amor fraterno que a gente pode ter para alguém. Então, Jéssica, às vezes nós temos dificuldade, né, para sentir a dor do próximo. Como nós devemos fazer para ter mais empatia em relação a isso? Primeiro, o exercício de silenciar. Quando a gente silencia, essa inquietude que às vezes é muito barulhenta, nós somos convidados a nos aproximar de Deus a partir de uma oração. Quando a gente se aproxima de Deus, nós compreendemos um pouco melhor a misericórdia. E a misericórdia vem nessa plenitude de me elevar ao sagrado e, ao mesmo tempo, me diminuir, estar a serviço, né? Numa transcendência a Cristo, mas também ao outro. Porque quem é que personifica a presença de Jesus Cristo aqui na Terra? É o meu irmão, as criaturas, o meu ambiente, a gente que tanto está batendo na tecla da casa comum, é também cuidar da casa comum. O eu ver, sentir, julgar, é também perceber as dores do meu ambiente. E falando com propriedade, no sentido do irmão, quantas e quantas pessoas não sofrem hoje pelo descaso, né? A gente pode refletir um pouco para tentar entender como eu devo cuidar de alguém. A gente primeiro reflete como eu estou olhando para alguém. O meu olhar é um olhar ruim? É um olhar que segrega? É um olhar que causa dor? É o olhar da indiferença? A partir do momento que eu reflito qual é o meu olhar, ou é um olhar de solidariedade,
é um olhar de aproximação, é um olhar de desejo de estar junto. Eu quero fazer aquele irmão sair daquela situação. Quando eu percebo qual é o meu olhar, eu posso fazer alguma coisa sobre aquilo, porque aí eu identifico. Quando eu identifico, se eu estou com um olhar genuinamente cristão, eu vou fazer algo próprio que Jesus Cristo fez, cuidou, amou, defendeu, sem acepção de pessoas, né? Mas se eu tenho um olhar de injustiça, um olhar de indiferença, um olhar de descaso, eu tenho que fazer muito mais. Eu tenho que primeiro me perceber como parte daquela sociedade, porque senão não vou entender como eu sou parte na comunidade cristã. Aí, a partir daí que vem as pequenas evoluções. A gente não pode exigir que a gente vai entender ao certo o que é esse tema. É um tema muito grandioso, né? É um lema muito forte, bom samaritano. Todos os dias nós somos convidados para isso. Às vezes nós somos mais sacerdote, levita, os próprios bandidos, do que necessariamente bom samaritano. O que nós, cristãos, recebemos em troca dessa compaixão com o próximo, dessa escuta com o próximo? Paz, né? Eu acho que a gente vem com o propósito de conseguir ser paz e também permanecer em paz. É muito difícil nesse barulho, né? Tantos problemas, né? Tantas coisas que nos afligem no dia a dia, não só pessoais, como profissionais, sociais. Todos nós somos afetados pelo que a gente vê, pelo que a gente deixa de enxergar. Por mais que a gente tenha uma atitude do olhar da indiferença, que é dar às cegas, né? Dar às costas, aquilo que grita ao nosso lado, que é muito barulhento, que a gente pode mudar, que a gente pode ajudar, interferir. Isso tudo nos aflige e eu acho que permanecer em paz é um grande retorno de colaborar com a vida do outro, de colaborar com esse reino, que é um reino de justiça, e que exige de nós ações concretas de paciência, de hombridade, de aproximação, de solidariedade, de intimidade. Nós, como cristãos, não podemos ser cômodos, nós não podemos ser omissos diante de tantas injustiças, com tantas e tantas pessoas. Não podemos e nem precisamos ignorar a vida. Então, essa campanha da fraternidade é um convite a perceber o valor de fato da vida, que é um dom e também é um compromisso. É um dom porque eu recebi gratuitamente. E é um compromisso porque eu também sou agente de extensão da vida do outro, do meio ambiente, das futuras gerações. Então, Jéssica, nós aqui do programa Em Tuas Mãos, agradecemos a sua participação e volte sempre. Eu que agradeço, queridos. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E a família franciscana do Piauí sempre vai estar aberta para vocês, né? Um forte abraço em todos. Paz e bem. A gente tem que ver que a vida não é só ver, mas você tem que penetrar na alma das pessoas, no interior, porque há algum tempo atrás nós fizemos um trabalho aqui de evangelização numas casas que estavam caindo, tipo, só tinha papelão, caixa, como parede, né? Não tinha, o teto era como se diz, não tinha teto, é como parecendo com a música, né? Mas as pessoas estão humildes, estão sofridas. Aí nós começamos a rezar, eu com um grupo de amigas, começamos a rezar o terço lá na casa. Quando a gente olhava, eu olhava assim, via aquela coisa tão triste, tão feia, lama passando, a gente sujando os pés e elas ali. E a gente rezando aquele terço, aí fomos, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegou mais ou menos no quinto terço, eu disse, não, minha gente, a gente não pode ficar, depois que terminou, né? Só com as minhas amigas que eu falei, a gente não pode ficar olhando para a situação, vindo rezar esse terço e não levantar uma palha, não fazer nada por esse pessoal. Vamos fazer alguma coisa? Aí combinamos de doar algumas coisas, né? Aparelho de televisor pequeno, a gente conseguiu liquidificador, panela de pressão, várias coisinhas a gente conseguiu com amigos, né? Aí fizemos um bingo. Esse bingo rendeu um bom dinheirinho. Então a gente foi com o pedreiro, que era filho de uma das donas da casa. Ele mediu lá o tamanho da casinha, é um terreninho pequeno. A gente ia fazer as paredes, cercar, como se diz, cercar a casa, né? E botar um teto e tal. Fomos para a primeira casa. Quando a gente estava tentando essa primeira casa,
Um senhor, que é dono de uma construtora em Teresina, ele não quer que a gente cite o nome, né? Quis visitar aqui o projeto nosso. Quando ele viu, ele disse, pois tá bom, pois vamos fazer. Vocês têm condição de uma passando para as casas das outras, enquanto a gente faz uma? Temos. Aí começaram a fazer o almoço dos pedreiros, eles comiam, e elas ali animadas, até que conseguiu fazer. Foram 12 casas construídas, casinhas pequenas, né, com piso, com forro, com banheiro direitinho, com lavanderia. E hoje elas estão bem, quer dizer, cada uma já está numa situação de trabalho, todas trabalham, mesmo diaristas, mesmo domésticas. Algumas conseguiram emprego, uma fez o curso de auxiliar de enfermagem, trabalha numa clínica. Então, assim, elas tiveram essa promoção social. Então é isso, é como a irmã Dulce, né? É ver, sentir compaixão e cuidar.